serviço anti-DDoS é um serviço de valor agregado, e que ele, como o próprio nome diz, ele está agregado no trânsito IP Eletronet. A Eletronet, desde 2018, temos fornecido e vendido para os nossos clientes o trânsito IP, uma várias de modalidades, e a gente sempre teve uma demanda, um interesse dos nossos clientes sobre proteção DDoS, que é um efeito não desejável da conectividade, na medida que você tem pessoas, organizações, que se usam disso para prejudicar de alguma forma os clientes, os provedores. No nosso caso, os provedores, isso é bastante crítico. O nosso desafio ao longo desse período, além da aprendizagem propriamente dito, é ter uma solução que fosse suficientemente robusta para entregar para os nossos clientes o mesmo padrão de qualidade, de segurança que a gente entrega nos nossos serviços. A Eletronet é reconhecida como uma empresa de entrega qualidade, conectividade de qualidade, e o nosso desafio era exatamente ter esse mesmo padrão. E aí, para fazer isso, a gente estudou durante um tempo bastante extenso, o que acontecia no mercado, e os provedores resolviam essa deficiência com fornecedores de soluções, principalmente com fornecedores de soluções anti-DDoS que atuam no mercado, que é ótimo, mas aí obriga o provedor a ter que fazer a integração e a contratação de forma separada. E aí o provedor tem que integrar isso dentro da estrutura e da operação. Então a nossa maior proposição foi exatamente ter uma solução integrada para o provedor, que ele tem um serviço de trânsito IP com a qualidade Eletronet, associado também com o serviço de anti-DDoS, para que ele tenha tranquilidade com relação aos ataques. E da modalidade que é contratada, a gente tem algumas soluções tecnológicas para implementar o serviço de anti-DDoS. Então a gente tem uma série de filtros que são implementados para os nossos clientes. O serviço, todo o trânsito IP Eletronet, ele é monitorado em tempo real por uma plataforma, que é o Kentik, que monitora inclusive o comportamento do tráfego do cliente para entender o que é um crescimento de tráfego legítimo e não um ataque DDoS, que roda uma plataforma baseada em inteligência artificial e assim por diante. E a partir dessa identificação do comportamento, do que está acontecendo com o tráfego dele, aí a gente tem algumas tratativas. Uma delas passa por essa questão dos filtros, para evitar, para alguns tipos de ataque a gente começa a selecionar, e a gente tem na sequência, ou associado para aqueles clientes que contratarem, aí a gente tem uma plataforma que é baseada no NS-Focus, tanto com uma infraestrutura local, um Scrub Center Brasil, como aos Scrub Center em nuvem para pegar os ataques que tem fora do Brasil. Quem é o administrador disso, inclusive com os serviços adicionais, é o nosso parceiro, que é a Everest, que já é nosso parceiro desde o lançamento do trânsito IP. E além disso, mas a nossa proposta de valor não se restringe a isso. A gente tem também, em alguns trânsitos que a gente contrata, só fazendo um parêntese, o trânsito IP Eletronet, ele é uma composição, tem um modelo de conectividade que a gente tem. Ele tem uma parte que é conexão em X, outra parte de PNAs, CDNs, e uma parte dessa conectividade é via trânsitos nacionais e internacionais. Então, alguns desses trânsitos a gente tem o serviço de DDoS também associado.
Então, dependendo do ataque, da onde que vem o ataque e da modalidade, aí a gente faz a composição da mitigação na forma que seja o mais eficiente para ter o menor impacto possível para os nossos clientes. É um serviço sempre vinculado com a contratação do trânsito IP Eletronet. Então o serviço faz parte do pacote de serviços Eletronet. A Eletronet não tem intenção de ser um operador de serviço de DDoS para outros provedores. E por que isso? Porque na verdade o nosso objetivo é ser a melhor plataforma de conectividade para os nossos clientes, que são essencialmente de 4 grandes mercados: provedores de internet, operadoras de telecomunicação, operadoras de data center e provedores de conteúdo. Tem 2 mercados que a gente entende que é mandatório a contratação do DDoS. O primeiro dele que desponta é exatamente o operador de data center. O operador de data center ele não contrata o serviço de trânsito IP sem estar associado com a proteção de anti-DDoS. Esse, inclusive, foi uma das motivações para a gente ter o serviço DDoS, uma vez que a gente atende esse mercado de operadores de data center. O outro mercado que também tem uma demanda que estava sendo resolvida, como eu disse no início, por terceiros, por operadores de serviços DDoS, que a gente entende que a proposta de uma solução agregada, integrada, traz benefícios para os provedores de internet, e é aí onde que a gente também entende que faz muito sentido. As operadoras de telecom é um pouco menos, a gente não identifica como uma demanda crescente, assim como também os provedores de conteúdo, grandes provedores de conteúdo, que a gente entende que tem soluções proprietárias, de maior vulto, etc. Mas a gente sempre, quando fala em provedores de conteúdo, a gente pensa nos grandes provedores de conteúdo, as Big Four. Mas na verdade tem provedores de conteúdos locais, tem geradores de conteúdo no interior do Rio Grande do Sul, no interior de Goiás e etc. E aí, para esses provedores de conteúdo, aí o serviço de DDoS associado com o IP também faz muito sentido. A Eletronet, como é uma operadora de trânsito, na verdade, o efeito ele é muito transparente. Como as capacidades que a gente trabalha são bastante elevadas, então é meio que transparente para a gente, no sentido de que é um efeito, é como se fosse um aumento de tráfego de um cliente, E aí, por consequência, quem é mais afetado é o cliente final, então o provedor, porque a gente é só a ponte. Então, os IPs da Eletronet muito dificilmente são atacados, até porque a gente tem muito pouco IP, prefixos IPs disponíveis, Então, quem são atacados, via de regra, são os prefixos IPs dos provedores. E aí, na verdade, é onde que o interesse maior é exatamente a proteção dos clientes. Já está disponível. Na verdade, a gente teve, desde outubro, quando a gente teve um grande ataque massivo no mercado brasileiro, no outubro do ano passado, que a coisa deu muito crítico, foi um divisor de água dentro do mercado brasileiro, e vários provedores de serviços de DDoS também tiveram que se esforçar bastante por conta dessa enormidade de ataque que houveram. Então a gente passou a testar isso de forma mais intensiva. Então a gente tem feito esse teste desde esse período, desde o final do ano passado, e agora a gente está com a solução madura, testada, inclusive com clientes nossos que foram pilotos, e agora a gente está dando publicidade para o mercado, mas não é que nós começamos agora, e nós já começamos a vender um pouquinho antes, foi exatamente com esses clientes pilotos.